sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News. Para quem nos ouve, sou Bruna Lencioni e apresento um programa da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje eu falo com Cláudio Felizoni de Ângelo, professor da FIA, instituição de ensino vinculada à Universidade de São Paulo, a USP, e presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, o IBEVAR. O órgão é referência no varejo de mercado de consumo, realiza mais de 40 pesquisas periódicas anuais que contribuem com o mapeamento do setor, reúne mais de 19 mil associados e desenvolve encontros com executivos para debater temas relevantes para profissionais do varejo. Cláudio é autoridade na pauta varejo, timing perfeito para entender os reflexos da situação econômica no varejo e perspectivas para o futuro. Cláudio, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui, é uma honra receber o senhor. Eu que agradeço o convite, Bruna. Senhor não, você, porque eu já fui avisada que é você. É isso aí. Então vamos lá. A gente viu um cenário de desaceleração se aproximando, apesar do dinheiro no mercado. A gente vê um governo com política expansionista, afrouxado, e a gente vê uma política monetária apertada, um juro empinado, mas a gente vê o que exatamente no futuro daqui a um ano, professor? É difícil dizer o que vai acontecer daqui a um ano, porque depende fundamentalmente de qual vai ser a política. A economia vamos dizer assim, é resultante das escolhas políticas que nós fazemos. Agora, o que o varejista faz numa hora dessas? É importante ele ter essas métricas, né? Para ele entender o que está acontecendo. Porque o cara que está por fora da economia, não está entendendo que tipos de ação ele precisa adotar na empresa dele para poder continuar vendendo. Sim. Qual é o recado para o varejista, professor? O recado hoje é essencialmente o seguinte: hoje nós vivemos um mundo da informação. Tá? E o varejo trabalha com o quê? O varejo é ligação, liga quem quer comprar com quem quer vender. E o que faz essa ligação? Informação. Eu reparo e vejo com muita frequência que as pessoas ou as empresas capturam muitas informações, mas elas utilizam muito mal os dados que capturam. Então, você pode morrer num deserto por falta de água, mas você pode morrer também num oceano de informações. Então, você captura muito, mas utiliza muito pouco aquilo que você capturou. Para que você possa utilizar, você precisa aportar inteligência. E hoje, estão aí os algoritmos de inteligência artificial, etc., que podem ajudar muito nessa tarefa de gestão da informação, que é a essência do varejo. Eu tenho recebido aqui alguns especialistas em varejo e todos falam em eficiência operacional. Mesmo diante de... inclusive, muito mais diante de crises, é preciso ampliar a eficiência operacional. Sim. É preciso evitar perda. Perda é um grande gargalo. A margem já é curta. Se você evitar perda, você está aumentando muito provavelmente a sua margem de lucro. O senhor acha que esse é um caminho? Quer dizer, não é efetivamente demitir uma pessoa ou qualquer coisa do tipo. É buscar informação. É entender se existe alguma inteligência artificial que cabe no seu negócio. E, através dela, gerar uma eficiência operacional, seja para gerir estoque, seja para melhorar a sua operacionalização. O caminho é esse. Em economia, nós definimos um mercado que se chama mercado price taker. O que é price taker? Que o preço está dado. Hoje, a competição é muito intensa. Você tem a penetração dos e-commerce, você tem os varejistas, você tem uma amplitude de escolha do consumidor que torna esse mercado, em muitos segmentos,
price taker, ou seja, eu não consigo aumentar o preço. Diferente do período anterior à inflação alta, que você podia esconder a sua ineficiência com reajustes, porque o preço não era nenhum referencial. Hoje é. Hoje o indivíduo compara. Existem muitas diferenças? Existem, mas a efetividade da comparação é muito maior. Então, o que acontece? Quando o mercado é price taker, quando o preço está determinado, o que você pode fazer? Você só pode fazer aquilo que está da porta para dentro. Então, em vez de encostar a barriga no balcão e olhar para fora, você precisa encostar as costas e olhar para dentro. Ver o que você vai fazer. Um aspecto interessante é o seguinte, vou fazer aqui uma imagem. Tá bom. No futebol, aquilo que acontece no campo não é difícil de você imitar. Eu fiz um trabalho que foi, acredito, interessante, que peguei as Copas do Mundo desde 1936, eu não me lembro, as primeiras e as oitavas de final. E as diferenças de gols das oitavas de final. Né? E calculei a média das diferenças de gol e o desvio padrão. O desvio padrão é quanto desvia da média. Tá? Quanto os valores... Mas é uns tipos de gols? Não. Gols. O número de gols. Número mesmo. Número absoluto. Brasil e não sei quem. Quantos deram? 3-1. Então é 2 a diferença. Por exemplo, todos, tá? O que você vê claramente? Né? Então, tem a média e tem o desvio, e tem a variância, o desvio padrão, que é a medida que destoa da média. Tá? É uma variabilidade. Você vê isso aqui caindo. Ao longo dos anos? Ao longo dos anos. Por quê? Porque as seleções foram ficando mais eficientes. Mais iguais. Certo? Sim. Então, aí eu digo para você o seguinte. O que faz a diferença, fundamentalmente, e até um técnico de futebol disse outro dia, uma vez aí, acho que foi o Tite, disse o seguinte, a diferença está no vestiário. Não naquilo que eu estou vendo no campo, porque aquilo todo mundo vê, aquilo todo mundo enxerga. Aquilo que acontece no vestiário, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, o que faz a diferença para o varejista é o que ele consegue enxergar, colocando as costas no balcão e olhando para dentro. É no back-office. É isto que vai fazer a diferença. Perfeito, professor. O senhor acha, para finalizar, que o mercado está precificado nisso tudo que está acontecendo para 2025? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que essa incerteza está presente já nos planos das empresas de modo geral. Há uma percepção de insegurança em relação aos rumos da economia. John Maynard Keynes dizia o seguinte, os investimentos vão na frente. E o investimento ele é catapultado pelo espírito animal. O que é o espírito animal? O espírito animal é a disposição de buscar o lucro, é a disposição de correr o risco. Então, você investe, esse investimento vai gerar renda, que vai gerar poupança, que vai financiar os novos ciclos de investimentos. Perfeito. Muito bem. E o que você precisa para impulsionar o espírito animal? Confiança. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. É confiança. Essa era a minha pergunta seguinte. Se o senhor acredita que... eu ia fazer o seguinte contexto. Vocês oferecem essas informações, fornecem, enfim, para pelo menos 19 mil associados a isso, que devem ser pessoas ligadas ao varejo. Sim. Empresários, alunos da FIA. Vocês têm um mailing lá interessante de pessoas ligadas ao varejo. Quando essas pessoas olham... Mais do que isso, Bruno, é o seguinte, o varejo, só para te dizer, né? Claro. Acontece o seguinte, nós temos um MBA de varejo desde 99. Mais de 70% ou 65% dos alunos que procuram esse programa de varejo são da indústria, são do setor de serviços, porque distribuição é essencial.
Quer dizer, se você não entende como é que o teu produto ou o teu serviço vai chegar, você tem dificuldades na produção ou na geração do serviço. Então, o interesse pelo varejo é amplo, não é só do varejista. Perfeito, não é só a pessoa que está empreendendo Não propriamente é dita. Tá. Mas vocês claramente são ligados a pessoas bem Sim. importantes do varejo, a grandes players. Sim, sem dúvida. Eu ia entrar justamente nisso. Qual é a percepção? Eu escutei de um mega especialista do varejo. Eu perguntei assim para ele: como é que está o clima do pessoal com quem você convive, dos CEOs, desse pessoal, em relação a novos investimentos, diante do quadro do cenário econômico atual? E ele foi taxativo. Ele falou que as pessoas, literalmente, se prenderam, apertaram o cinto e vão trabalhar com o que tem. Mas é isso. Esse é o grande desafio. Quando nós falamos de crescimento sustentável, depende da confiança. Se você não tem confiança, você não investe. E se você não investe, você não cresce. Você tem movimentos episódicos em torno de uma tendência, mas você não tem expansão sustentável. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no DC News Talks, microfones sempre abertos para o senhor, para a instituição. Muito obrigado, Bruno. Este foi o professor Cláudio Felicione de Ângelo, presidente do IBEVA. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.